Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Que bênção estar novamente com todos aqui. E Cristo ressuscitou. Aleluia! Feliz Páscoa nesta oitava. Bom, hoje Santo Afonso ele vai fazer meditação sobre as comunhões sacrílegas. Sobre o grande, todas as quintas-feiras, todas não, mas há uma tendência que Santo Afonso nas quintas-feiras ele tende a falar da Eucaristia, se não está num outro momento especial de falar de outro assunto e ele acaba falando da Sagrada Eucaristia. E nesta quinta-feira, da oitava da Páscoa, ele fala então das comunhões sacrílegas, da importância de nós nos prepararmos bem para a Sagrada Comunhão. Antes, porém, de passarmos a essa meditação, nós temos nos últimos dias falado, né, de como eu falei, de como nós nos guiamos não pelo direito positivo simplesmente, não por aquilo, pelas leis e o bem e o mal que o Estado está determinando. Ou uma sociedade, né? Não é só o Estado, né? É aquela própria sociedade, por mais democrática que seja, né? O grande exemplo é, mesmo que se faça um plebiscito para uma população e ela queira aprovar a legalidade do aborto, o aborto jamais será legítimo. Como não será legítimo o homicídio, como não será legítimo o furto, o roubo, não será legítimo o estupro, jamais, né? Porque existe um bem e um mal, um direito natural, um justo natural, que não cabe ao homem decidir. Né? Esse foi o pecado, de certa maneira, o pecado original de Adão e Eva. Eles quererem decidir o que é bom e o que é mal. Isso cabe somente a Deus. Ele que vai dizer o que é bom e o que é mal, e nós nos adaptamos a ele. Nós conformamos a nossa sociedade à lei natural, ao certo e errado, que ele determinou, que ele criou. Ele é o criador de tudo. Né? E nestes dias nós vemos em alguns lugares, por conta da pandemia, há um sentimento de temor um pouco espalhado. Ah, não, mas essa pandemia vai espalhar, vai matar muitas pessoas. Às vezes até um temor exagerado. Não que não haja muitas mortes, há muitas mortes. No Brasil, até que não. Nós estamos vendo no Brasil um avanço muito lento dessa doença que eu acredito não é por causa simplesmente desse isolamento que nós estamos fazendo, porque o Brasil, por exemplo, começou o seu isolamento quase que simultaneamente aos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a mortalidade é muito alta. Assim, poderia ser muito pior. Houve já pandemias, não recente, fora o ebola, mas que ficou numa disseminação muito restrita, mas uma disseminação de um vírus muito mais fatal. A última vez que nós tínhamos notícia era da gripe espanhola, já faz mais de 100 anos. Então, ali é uma mortalidade muito grande. A mortalidade do Covid-19 é bem menor, mas ainda assim, é uma mortalidade muito alta. Por mais que nos Estados Unidos, por exemplo, estamos tomando o exemplo dele, sempre haja uma mortalidade alta de pessoas por gripes, pela gripe comum, mata muita gente. Este ano, o Covid-19 está matando muito mais. É muito alto. Né? É uma letalidade, a letalidade ela não é tão alta, mas é uma quantidade de mortes intolerável, que justifica, sim, a tomada de medidas importantes para a retenção, a expansão deste vírus, dessa doença. Se justifica, porque são muitas mortes, mesmo. Mas, e aqui no Brasil, nós tomou medidas muito semelhantes, mais ou menos ao mesmo tempo, num grau de disseminação muito semelhante, grau inicial de disseminação muito semelhante,
E no Brasil o número de mortes é incrivelmente menor. Então, há outras coisas, há outras medidas que nós não sabemos quais são, há outros fatores. Se fala muito na diferença de clima, é uma grande possibilidade. Eu já vi estudo dizendo que países que fazem a vacinação em massa da BCG desenvolvem uma resistência na sua população maior a esse vírus. Não sei, é um estudo entre muitos, né? O pessoal chuta muito, se fala muito porque há também, por exemplo, na Europa, a Itália, a Espanha e a França apresentam uma letalidade alta. É muita gente morrendo. Morreu na Itália, muita gente já está numa curva decrescente aos poucos, né? Não absolutamente decrescente, mas já está decrescente há mais de semana, mais ou menos, dá umas variadas. Na Espanha e na França, muita gente falecendo. E na Alemanha, não. Você vê os números da Alemanha muito baixos. Muito baixos. Uma letalidade muito baixa. Por quê? O que ela está fazendo diferente? Precisaria haver um estudo disso. Né? Algumas coisas aqui andam muito lentas no Brasil. A testagem de pessoas saudáveis, de pessoas que têm pequenos traços que podem ser da doença, é muito baixo. Né? Os Estados Unidos faz uma testagem alta, exemplar, alguns outros países da Europa também, mas, em geral, a testagem anda muito baixa. Como anda muito lento também a disseminação do tratamento médico com a medicação que já existe, né? Enfim. Mas o que eu queria dizer é que, bom, se lançou um temor, às vezes um temor exagerado, e diante desse temor, esse temor tende a querer justificar mais medidas de força. Muito cuidado aqui, né? E às vezes querer dar um poder maior para o Estado, e em determinadas situações é justo, é justificado. Mas, por exemplo, nós temos visto casos de pessoas sendo presas por violarem a quarentena, violarem o isolamento. Cuidado. Às vezes, veja, no momento que se faz uma determinação estatal, tem que ter alguma garantia de que ela vai ser cumprida. Né? Mas só é importante olhar, e eu já vi, não só aqui no Brasil, mas na própria Itália, na Espanha, em vídeos, né? E aqui no Brasil também agora, mais recentemente, autoridades policiais tratando como se fossem bandidos, pessoas que não estão cometendo crimes, né? Que simplesmente estão violando essa quarentena. E não é a mesma coisa. Veja, é de direito natural ser contrário ao furto. A pessoa trabalhou para adquirir um bem, conseguiu, a outra pessoa vem e subtrai aquilo. Imagina se isso não é coibido pelo Estado. Quem vai querer trabalhar? Imagina que não tivesse problema nenhum. Eu quero trabalhar, tô trabalhando, recebo meu salário, e o outro pega e leva tudo direito. Ninguém mais vai querer trabalhar. Todos vão querer só viver só do assalto, e nós vamos viver uma sociedade de guerra, porque todos vão se armar, todos vão se armar não para se defender, mas se armar para roubar dos outros. Então, é natural que o Estado nasceu para isso, para garantir que as pessoas possam trabalhar em paz, para que elas possam fazer aquilo que elas sabem fazer bem, aquilo que elas podem ajudar a sociedade, e sejam remuneradas por isso. Imagina se o Estado não coibisse o homicídio, o estupro, o roubo, o tráfico de entorpecente. Agora, a pessoa está em desespero e quer trabalhar. Ou então, sei lá, cometeu um equívoco, uma desatenção, foi passear num lugar, estava
se bitolou, não aguentava mais ficar em casa. Então leva ela para casa. Mas não é um bandido. Tá? São coisas diferentes. Então, é uma reação natural do ser humano que do medo surge a raiva. Do medo surge a raiva, o ódio, um certo desejo de vingança, de se impor. Nós temos que conter isso, né? Principalmente as autoridades públicas. Se é preciso fazer, garantir aquilo que foi estabelecido, se é uma coisa boa, em outras ocasiões nós podemos conversar se é uma coisa boa ou não, mas se é preciso fazer com moderação, com cuidado, porque não se trata de uma violação da lei natural moral ordinária. Não se trata disso. Se trata de uma situação extrema que precisa ser tratada com cuidado, com delicadeza. Santo Afonso, então, fala das comunhões sacrílegas. Nós não nos aproximamos do Senhor de maneira indigna. Né? Nesse tempo, nós nem estamos afastados do Senhor e estamos afastados também da Sagrada Confissão, que é o meio de nos limparmos do pecado. Mas, para quando nós pudermos voltar, né, precisamos nos preparar. Santo Afonso, a passagem é 1 Coríntios 11, 29, o que come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação, não fazendo discernimento do corpo do Senhor. Consideremos o enorme pecado que comete aquele que se atreve a chegar-se à sagrada mesa com pecado mortal na alma. Esse pecado é tão enorme que São João Crisóstomo, comparando-lhe todos os demais, não acha outro igual e diz que quem o comete, especialmente sendo sacerdote, é muito pior que o próprio demônio. São Pedro Damião explica a razão dizendo: se nos outros pecados ofendemos a Deus em suas criaturas, com este ofendemo-lo em sua própria pessoa. Que dirias do perverso que, tirando a sacrossanta hóstia da âmbula sagrada, a atirasse num vil monturo, num monte de lixo? Pior do que isso, diz São Vicente Ferrer, faz aquele que tem a ousadia de comungar sacrilegamente, porque, de certo modo, atenta contra o corpo de Jesus Cristo e obriga essa vítima inocente a morar em seu coração cheio de corrupção. Entrega o Cordeiro Imaculado nas mãos dos demônios que o insultam da mais horrenda maneira. Por isso, Santo Agostinho compara os sacrílegos aos judeus que crucificaram o nosso Redentor. Com essa diferença, porém, os judeus crucificaram ao Senhor da Glória enquanto ele era terrestre e mortal. Os sacrílegos crucificam-no agora que reina no céu. Aqueles só uma vez se atreveram a crucificá-lo. Estes renovam o deicídio, a morte de Deus, frequentes vezes. Aqueles se tinham declarado indignos, figadais de Cristo, inimigos figadais de Cristo. Estes traem ao mesmo tempo, pelo menos exteriormente, o reconhecem por seu Deus, simulando reverência e devoção, e imitando a Judas, abusam do sinal da paz. Com um beijo entregas o Filho do Homem? Terrível. É disso que Jesus se queixa pela boca de Davi. Se o inimigo parece dizer, Jesus Cristo, me tivesse ultrajado, eu o suportaria com menos pena. Mas tu, meu íntimo, meu ministro e príncipe entre o povo, tu, a quem tantas vezes dei minha carne para teu sustento, tu me vendes ao demônio por um vil capricho, por uma vil satisfação, por um punhado de terra. Mas ai do sacrílego, ai de quem tem a ousadia de tornar-se réu do corpo e sangue de Jesus Cristo, chegando-se indignamente à mesa sagrada. Falando o Senhor a Santa Brígida a respeito daqueles infelizes, repetiu-lhe as palavras proferidas com relação ao pérfido Judas. Seria melhor para eles que nunca houvessem nascido. Sim, porque, como diz São Paulo, quem come este pão e bebe esse cálice do Senhor indignamente,
come e bebe para a sua própria condenação. Meu irmão, a fim de que não te suceda tamanha desgraça, segue o aviso do mesmo apóstolo. Examine-se, pois, a si mesmo o homem. Examina a tua conduta. E se a tua consciência te acusar de alguma grave culpa, purifica-a por meio de uma boa confissão sacramental antes de tomar o alimento da vida eterna. Quantas culpas veniais deve tirar da alma, ao menos as cometidas deliberadamente, e expulsar do coração tudo que não é de Deus? É o que na interpretação de São Bernardo significam as palavras de Jesus Cristo, de seus apóstolos, antes de lhe dar a comunhão na última ceia. Aquele que está lavado não tem necessidade, senão de lavar os pés. E rezamos com Santo Afonso. Meu Dulcíssimo Jesus, ó, pudesse eu lavar com minhas lágrimas e até com meu sangue as almas infelizes em que o vosso amor é tão ultrajado no Santíssimo Sacramento. Ó, pudesse fazer com que todos os homens se abrasem em vosso amor. Mas se isso não me é concedido, desejo ao menos, Senhor, e proponho-me a visitar-vos muitas vezes e receber-vos em meu coração para vos adorar, como de presente o faço em reparação dos desprezos que recebeis dos homens neste diviníssimo mistério. Ó Pai eterno, acolhei esta fraca homenagem que hoje vos rende o mais miserável dos homens, eu, em reparação das injúrias feitas a vosso divino Filho sacramentado. Acolhei-a com a honra infinita que Jesus Cristo vos deu sobre a cruz e vos dá ainda todos os dias no Santíssimo Sacramento. E vós, minha mãe, obtende minha santa perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nos voltamos para o Senhor. Ainda não podemos receber nem o Senhor na Eucaristia, nem a Santa Confissão, mas vamos preparando a nossa consciência para nos arrependermos e fazemos uma grande confissão. Nossa Senhora, em Fátima, também fala de como Jesus é horrivelmente ultrajado em todos os sacrários do mundo, ofendido em todos os sacrários do mundo. De fato, nosso pecado ofende o Santíssimo Sacramento. Então, nós nos arrependemos, nós nos voltamos. Eu dou um testemunhozinho pessoal, pequenininho. Mas este tempo de isolamento está sendo bom para mim. De fato, eu estou tentando fazer aquilo que eu prego, né? Aquilo que eu estou dizendo para os outros fazerem. De rezar mais, de lutar mais contra o pecado. E começo a ver frutos em mim desse combate, dessa tentativa de purificação. Assim seja com todos. Entremos de cabeça nessa luta contra o pecado, nessa luta contra o mal, em nós, em primeiro lugar, para recebermos bem o Senhor. E olha, quando abrirem-se as igrejas, que sejam grandes as filas dos confessionários. Não precisamos fazer uma confissão muito longa, mas dizer objetivamente os nossos pecados arrependidos. Que longa seja a nossa preparação, os nossos exames de consciência, o nosso dolorir-se do nosso pecado. E nós chegamos lá com arrependimento, com o propósito de emenda, com o propósito de não mais pecar. Recebamos o perdão, façamos a nossa penitência e ganhemos todos os bens espirituais que são frutos da vida em Cristo. Amém. Nós voltamos amanhã com mais uma meditação de Santo Afonso. Um abraço e até logo.